Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com a base do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e que traz toda semana, aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, um convidado ou uma convidada da área científica ou da própria área da História da Ciência que vem debater a situação da ciência, os caminhos da ciência, a sua história, o seu futuro, o seu presente. E hoje nós temos novamente a Regina Peckelman Marcos, que já esteve conosco. Quem quiser vai no YouTube, canal Nova Estela, já tem mais de 140 programas. Eu brinco que a gente vai dos tabletes babilônicos aos tablets eletrônicos, né? E varrendo aí Grécia, Idade Média, Maimônides, os árabes, e a Nova Estela é bastante amplo, né? A gente não fica fechado assim naquela visão que se consolidou numa determinada época, que teve Grécia, Renascença e Modernidade. Tem mais coisa no caminho, né? E a Regina já esteve conosco falando de um projeto muito importante, né, da interação entre o Brasil, através voluntariamente de uma sociedade de amigos do Instituto Weizmann de Israel, e ela terminou já passando para um outro patamar, né, muita coisa importante nos amigos, mas agora já com pesquisa da USP, né, através da FAPESP, CNPq, com Israel, com o Weizmann, né? E eu pedi para ela voltar, porque o tempo da televisão acaba rápido, então deixa eu passar logo a bola para você. Você estava contando para nós da questão muito importante que acontece lá no Weizmann, e eu estava te perguntando se isso ocorre ou não no Brasil, quando a gente terminou, em relação a como os produtos, né, do conhecimento científico, como você falou, o Weizmann, eu gosto quando vem os nossos visitantes, os amigos, que eles fazem questão de falar que ao pesquisador você não deve exigir nada em termos de objetivos, de produtos, de resultados. O pesquisador, como realmente a gente estudando a história da ciência, a ciência acontece quando realmente as pessoas têm essa liberdade, essa maravilha de mexer com a natureza e tentando entender como as coisas funcionam na natureza, sem objetivos, chegar a um conhecimento. Esse conhecimento, de repente, vai parar na minha mão, vai parar nessa câmara. Como é que é isso, Regina? Você que trabalha como administradora e cientista, né? Eu vou dizer uma coisa, quer dizer, o Weizmann me eu sou cientista. Eu sou cientista no Brasil. Eu trabalho com... Tenho um laboratório bom, que publica bem. Eu trabalho na Sociedade Científica Brasileira há muitos anos, trabalho em administração de ciência há muitos anos. Mas o Weizmann para mim foi uma surpresa. Eu lembro de uma conferência da professora Ada Ionat, que eu acho que você estava presente também. Lá na Hebraica. Lá na Hebraica, quando ela falou uma coisa que eu fiquei olhando. Ela falou, eu fiquei 10 anos sem publicar um paper. Para qualquer um que é professor na PUC, na USP ou qualquer lugar no Brasil e que tem que fazer o currículo Lattes e tem que estar... Sabe que isso para nós seria talvez inviável, para dizer o mínimo. E ela é Prêmio Nobel de Medicina. E a pergunta que foi feita foi como, por quê? Ah, porque o presidente do Weizmann acreditava em mim e quem me financiou acreditava em mim. E o que eu queria fazer era determinar a estrutura, cristalizar e determinar a estrutura do ribossomo, que é onde são sintetizadas as proteínas, para poder entender como criar novos antibióticos. E foi isso que ela fez. Então, ela tinha formas de explicar o objetivo dela que convenceram as pessoas que ela precisava de um tempo para fazer algo, como ela falou, fora da caixinha. Bom, então isso é um diferencial realmente. Eu acho que o Brasil precisa aprender a trabalhar fora da caixinha, porque o Brasil às vezes se espelha em coisas que são feitas em outros países, mas esquece que é esse fora da caixinha que acontece. Mas isso também não pode ser a regra, porque também não pode todo mundo trabalhar sem regras. Eu acho que nós temos regras boas. O Brasil cresceu muito em ciência nos últimos 20 anos, exatamente porque se exige bastante. E se deixa alguma coisa acontecer fora da caixinha? Sim, eu acho que nas grandes diretrizes científicas do Brasil,
mesmo quando a gente julga os projetos universais no CNPq, ou quando na FAPESP a gente julga os primeiros projetos são sempre aprovados, no sentido de dizer, olha, você tem dinheiro, vamos aprovar, porque vamos fazer com que o sujeito mostre para o que ele veio. E aí, no segundo, você começa a cobrar. Ok. Mas aonde está essa diferença? Por que Israel? Eu nunca entendi por que Israel, eu sou judia, eu vou a Israel com uma frequência muito grande do ponto de vista familiar, eu nunca fiz ciência em Israel, só estou fazendo agora nos últimos 3, 4 anos, através desse alavanca que eu tive através do voluntariado com os amigos do Weizmann Brasil, por contatos. Depois, claro, a minha vida científica contou muito para poder ter as parcerias. Mas eu queria entender um pouco mais. Eu expliquei no outro programa que eles têm uma estrutura onde existem camadas de pessoas especializadas na ciência básica, na busca do que pode ser a transferência, nas startups, que vão ser aquelas que vão gerar tecnologia, e pessoas que são especializadas e fazem cursos e são montadas para fazerem financiamento e gerenciamento de ciência de startup, então ciência de transferência. Tá, eles têm uma estrutura, mas se nós tivermos tudo isso, eu tenho assim um sentimento que não vai ser suficiente. E aonde eles têm alguma coisa a mais? Você vai me permitir agora falar como avó. Alguma coisa a mais eu só aprendi esse ano. Quando eu vi um garoto de 12 anos que tem que escolher para que escola vai, acaba o Fundamental 1, vai passar para o Fundamental 2 e vai escolher se vai para que tipo de escola, então vai para ciência, vai para artes, vai para esporte, vai para economia, coisa que aqui no Brasil a gente faz também, quer dizer, para onde que o nosso garoto de 12 anos tem tendência. E ele tem que fazer uma provinha, o tal dos famosos vestibulinhos, né? Aqui também a gente tem escolas que precisam de vestibulinhos. A própria Liberato, aquela escola importante em Novo Hamburgo que eu falei, que é uma fértil em formar cientistas, tem vestibulinhos. Ok. O que eles precisam escrever? Uma redação sobre os projetos que eles realizaram até então. Só que lá a redação era para escrever quais os projetos que eles realizaram e não foram bem-sucedidos. E eu fiquei pensando, como ajudar uma criança a escrever os projetos nos quais ele não foi bem-sucedido? E fui atrás para entender o porquê. Porque é muito simples. Para ter startup, para ter ciência, para a ciência se transformar em algo importante, a pessoa precisa saber lidar com o risco. A pessoa precisa saber lidar com o não sucesso. Porque o não sucesso não é erro. O não sucesso não é uma forma de perda. O não sucesso é uma forma de gerar novos produtos. Então, um garoto de 12 anos deve escrever a respeito dos projetos que ele procurou e não foram bem-sucedidos para saber o que ele ia fazer para daqui para frente gerar outros tipos de projetos. Bom. Então, eu acho que aquele dia eu aprendi a chegar no meu laboratório, e no meu laboratório a gente sabe bem disso. Eu vou contar agora para você disse que eu emendo. Eu vou emendar. Eu trabalho com melatonina, que é o hormônio do escuro. Por que eu trabalho com melatonina? Lá atrás, na minha formação, na década de 70, trabalhando no laboratório do professor José Ribeiro do Vale, na Escola Paulista de Medicina. Me ajudou a nossa área de História da Ciência. Exatamente, eu sei disso. Eu trabalhei com o que eles trabalhavam lá, que era a parte de endocrinologia ligada à genitália acessória masculina. Então, toda a endocrinologia ligada à reprodução masculina. Eu trabalhava com um assunto específico de inervação, estudava um detalhe que não interessa aqui eu comentar o detalhe, mas eu tinha alguns dados muito relevantes que me mostravam uma diferença de 6 vezes entre o jovem e o velho. E a gente dizia, bom, então o idoso, tal coisa está acontecendo e é por isso que o idoso não vai ter um desempenho tão bom nessa função. Mas eu, um dia, faço o experimento numa hora não convencional e eu perco essa diferença. E eu não perdi a diferença de 6 vezes porque o idoso passou a responder mais, mas porque a estatística não conseguia ser realizada, porque eu tinha uma variabilidade tão grande entre os jovens que a média era
o erro padrão da média era 4 vezes a própria média. Então, eu estava com uma variabilidade enorme. Eu tinha introduzido algum fator no meu experimento que não tinha nada a ver com o experimento propriamente dito. E aí, depois de muita observação, muito quebra-cabeça, eu descobri que o fator é que eu tinha feito o experimento numa outra hora do dia. Eu sempre fazia o experimento de manhã cedo, e aí eu tinha um congresso que eu e uma aluna de pós-graduação, nós duas queríamos ir, e nós dissemos, ok, vamos trabalhar. De manhã, de tarde e de noite, nós trabalhamos 4 dias, 24 horas por dia para conseguir o número de casos. Uma ia dormir, a outra continuava, e a gente foi trocando. O que aconteceu? Nós tivemos uma dispersão enorme, porque a hora que a gente fazia o experimento era importante. E daí nós entramos na hora do dia, aí começou uma outra minha história em ciência. O teu caminho crono. Meu caminho crono. Então, eu consegui pegar um dado que deu errado, entre aspas, porque eu tinha feito um experimento que a variabilidade era muito grande e fui estudar o porquê da variabilidade. Mas eu nunca pensei que isso pudesse ser base para a gente ir para uma coisa tecnológica, para a gente ir para um país inteiro usar isso para fazer disso uma forma de utilizar a sua ciência na tecnologia. Então, a criança é preparada para lidar com o risco. A criança é preparada para lidar com o imprevisto. O que aconteceu aquele ano com o meu currículo? Aquele ano eu não pude ir para o congresso, porque aquele congresso eu não mandei trabalho. Por anos, muitos me perguntaram, e eu mesmo dizia, que derrota. O trabalho que eu iria levar não ficou pronto, e eu não tive coragem de levar o trabalho do jeito que estava. Hoje eu olho para trás e digo, que sucesso! De lá eu consegui lidar com uma vida nova. Então, na realidade, Israel prepara realmente todos para entender a vantagem de correr riscos. E isso é a base de se fazer inovação. Recentemente, eu até conversei isso caminhando no clube com o professor Goldenberg, nós tivemos uma declaração muito infeliz do governador, né? O Goldenberg até respondeu para ele, porque dizendo assim que a FAPESP está investindo muito no risco e talvez não o suficiente no certo, né? Mais ou menos, né? Estou adaptando o teu pensamento para o que aconteceu, né? Depois se corrigiu, tal, foi mal entendido, tudo. Mas talvez essa é uma coisa que você tem toda a razão, quer dizer, a gente não tem uma tradição, uma compreensão no Brasil do que significa fazer ciência para valer. E aí eu vou dizer uma coisa, eu às vezes me incomodo com jornalistas quando eles vêm me perguntar, e eu antes sempre converso, eu digo, olha, a gente faz a pergunta diferente, porque a pergunta não deve ser aonde a sua pesquisa vai nos levar. É o que a sua pesquisa nos mostra. Porque aonde a minha pesquisa vai nos levar, quem vai dizer é você que é jornalista. Quem vai dizer é o jogo da conversa. A pesquisa tem que buscar fatos. Pesquisa é baseada em fatos. E tanto faz pesquisa do que eu faço. Eu tenho que ter dados, eu tenho que ter fatos. E enquanto eu não tiver dados e fatos suficientes, eu estou fazendo outra coisa, eu não estou fazendo ciência. Ciência não é inferência. Ciência é a gente ter conclusões baseadas em fatos e na capacidade de analisar os fatos. Então, você me pergunta assim, Israel, sim, Israel ganha na capacidade de analisar os fatos. E nós no Brasil? Nós no Brasil temos uma coisa que poucos têm. Nós temos uma capacidade de intuir fatos, de olhar fatos e de criar situações que faz com que nós tenhamos alguns avanços científicos importantes no mundo. Eu vou falar apenas de uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Sérgio Henrique Ferreira, que é um farmacologista que eu quero homenagear nessa hora, e que, na sua tese de doutorado, ele estudou, na década de 50 ou 60, ele estudou o veneno da Botrop jararaca, e em estudando o veneno da Botrop jararaca, ele chega à conclusão que é uma cobra, uma serpente, tá? É um veneno, de algumas ações sobre algumas coisas que hoje a gente sabe que é uma enzima, a gente tem muita ideia. Daquilo, ele vai para a Inglaterra, faz um pós-doc, e de lá ele sai com uma molécula que gera um fármaco que é o captopril e que é o melhor, ou um protótipo de antihipertensivos e que tem uma utilidade enorme no mundo inteiro. Isso veio de uma ciência básica, que é levada para um local de ciência básica
E foi só isso que esse professor fez? Não, esse professor acabou dando o prêmio Nobel para o orientador dele. Porque esse professor acabou entendendo dor, como é que a dor funciona. E esse professor acabou gerando uma série de estudos básicos sobre dor. É uma pessoa importante no Brasil, uma pessoa que mudou a ciência no Brasil, porque soube falar fora da caixinha, soube gerar produtos para dor e para hipertensão, estudando um veneno de cobra, um veneno de serpente. Tá? Então, o professor Sérgio Henrique Ferreira é um diferencial. Para aqueles que gostam de citação, claro que ele tem muitas citações, claro que ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Academia Americana de Ciências, mas ele é citado no livro básico de farmacologia do mundo inteiro. Então, quer dizer, você percebe, o Brasil tem muita coisa, o Brasil tem contribuído com coisas importantíssimas. A gente poderia mostrar várias. O Brasil precisa aprender a se ver. Eu acho que isso é uma coisa que talvez você possa me dizer, Israel tem 3.000 anos de tradição nas costas, tem um país, um povo que andou pelo mundo. O Brasil tem algo a mais. O Brasil tem a síntese de muitos povos. Então, a ciência brasileira é boa, a ciência brasileira é importante, a ciência brasileira é altamente produtiva. Isso digo eu, isso diz Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela está precisando de acreditar nela mesma e ela está precisando de fazer alguns processos de transformação. E Regina, em termos nacionais, né? Você que está no CNPq, na CAPES, colabora em comitês, como a gente está, porque a gente, de certa forma, a gente acaba falando um pouco de São Paulo, né? Até porque a gente está aqui, a gente cresceu aqui. Como você vê o restante do país? Como que as coisas... Tem diferenças em nível nacional? Obviamente que tem. É claro que nós temos um país muito grande e um país muito diferente. Desigual. Eu não vou usar a palavra desigual, eu vou dizer que é um país diferente. Eu quero saber se eu... Porque minha pergunta como ciência, mais do que como educação, é a seguinte: eu posso ter ciência de alto nível no país inteiro? Bom, deveria poder. Eu posso ter ciência, todas as ciências no país inteiro? Olha, é difícil. A física de Pernambuco é CAPES nível 7. Como eu estou falando para a PUC, eu entendo que a maioria deve entender o que eu estou falando. Quer dizer, é uma das melhores físicas do mundo, do Brasil. É alto nível, é considerado alto nível. Claro que vão ter outras que não são. Então, a gente tem uma conjunção de fatos. Agora, como é possível mudar isso? Eu quero dar um exemplo. E aí eu tenho que falar da minha área, que é a farmacologia. Nos últimos, pode ser 20 anos, se não for você me corrige, mas bastante anos, foi instituído, 15 anos, foi instituído um sistema que a gente teria 30% das verbas do Conselho Nacional de Pesquisa, nos editais universais, nos editais que dão projetos ou que dão bolsas, devem ser para Norte e Nordeste, em cada comitê. Deixa São Paulo e o Sul, Sudeste numa situação mais difícil. Mas tudo bem, isso foi feito para incentivo. O ano passado, no comitê que eu estava, quando nós acabamos as avaliações, alguém levantou e disse assim: não queremos dar a cota de 30% para o Norte e Nordeste. Como? É impossível, é obrigatório. É lei. É lei. Então vamos manter? Aí a presidente do comitê, que é bastante esperta, virou e disse assim: espera, do que estamos falando aqui? Naquele comitê, naquele ano, naquele julgamento, Norte e Nordeste tinha ido a mais de 30%, independente de ter cota ou não. Então a cota não foi aplicada. Por quê? Porque eles ultrapassaram a cota independente de ter cota. Então vocês veem que foi importante ter cota por um tempo para chegar lá, ou talvez mais do que ter cota. Aí eu quero dizer que foi importante parcerias que foram feitas entre várias universidades que levaram grupos de pesquisa que tiveram tempo de maturação e que hoje são grupos de pesquisa altamente relevantes na área de farmacologia também no Norte e Nordeste. Então eu acho que é isso que nós precisamos aprender a formar gente, mobilizar gente, porque o nosso país é muito grande. Então o nosso país precisa dessa mobilização de pessoas. Então, todos esses programas que tem de feiras de ciência, que tem de Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, que viaja o Brasil inteiro, todos esses programas fazem com que nós
vamos aumentando diminuindo a nossa diferença. E também tem a questão, não sei se você pensa isso também, questão cultural do país, assim, até extrapolando Claro. os órgãos de ciência. Claro. Quer dizer, a sociedade, infelizmente, se você... A gente estava conversando com o pessoal do Weizmann de fazer um programa com gotinhas, assim, pequenos vídeos, né? Porque aqui é um programa que a gente aprofunda algum tema, né? E daí eu fui consultar algumas pessoas de televisão, tudo, e as pessoas já me falaram, Zé, não é fácil vender patrocínio para a ciência. Você quer fazer no YouTube ou num outro canal, colocar umas gotinhas, não é um tema fácil da sociedade se mover. Apesar de que eu te falo, eu tenho enchido esse auditório com jovens que vêm num domingo à tarde, vêm de longe para ver um filme e ouvir um professor universitário debater o filme com profundidade, às vezes um filme interestelar, que tem coisas de relatividade. Eu fico emocionado, que eu estou aqui no domingo à tarde, o interesse, fica gente de fora, né, para assistir. Quer dizer, tem isso que eu te falo, tem muito potencial e tem muita gente já fazendo, como você relatou tantas histórias. Mas eu sinto assim que a cultura, não sei se a cultura de uma parte dos nossos dirigentes, tanto dirigente político como dirigente empresário, né? Você citou o Mário Fleck, eu estava comentando com alguém, não é tão comum. Não. Às vezes o empresário até dá dinheiro para uma instituição como o Weizmann, porque ele usou um remédio que sabe que foi patenteado. Mas não por ciência. Quer dizer, na realidade, isso é uma coisa que a gente tem que mudar, e que nos Estados Unidos é diferente, que em Israel é diferente. Na Europa porque também. na Europa, em alguns lugares é diferente. E por que isso? Porque o brasileiro precisa aprender que o saber, o conhecer, está na base do ter. Então, na realidade, o conhecer não é algo gratuito. O saber não é algo gratuito. O saber é algo que engloba muito, muito, muito valor. Então, é a base do englobamento de valor. E deve ter uma palavra melhor do que essa que eu estou usando, mas a agregação de valor. Quer dizer, se eu vou pensar que eu preciso agregar coisas, eu tenho que ter um ímã central atrator. E esse ímã central atrator é o saber. Na realidade, nós gostamos de ver o diamante que está em cima do ímã. O brasileiro olha para aquele brilho que está por cima, a gente põe purpurina em cima, e o brasileiro quer pôr o dinheiro na purpurina. Nós um dia vamos ensinar até os nossos políticos que embaixo da purpurina existe um ímã, e o ímã é o saber, o ímã é o conhecer. E aonde a gente mexe com sabedoria, com educação e com ciência, a gente mexe com poder. Quer dizer, saber é poder, ter não é, porque o que a gente tem, a gente perde. Aí nós que somos filhos de imigrantes, a gente lembra muito bem de quando a gente era criança, que diziam assim, não, sapato é um por ano, você precisa ir para a escola. O que eu puser dentro da sua cabeça, você nunca perde, o sapato tem que trocar todo ano. Quer porque o pé cresce, quer porque estraga. E essa é a base, quer dizer, eu acho que, na realidade, se a gente conseguir fazer essa virada no Brasil, nós estamos feitos. Muito bom, Regina. E só para a gente está chegando no final do programa, você, desses projetos que você costurou, né, com Israel, a tua própria área de pesquisa é o que você tem mais, ou tem outros? Você falou que tem alguém do Nordeste, né, que também teve lá no Weizmann. Não, tem vários projetos. Desses que costurou, tem vários projetos. Tem projetos ligados na área médica, tem projetos ligados na área de física e tem projetos ligados na área de educação. Então, eu acho que todos esses projetos foram costurados pelos amigos do Weizmann. E aí eu acho assim, eu estou aqui porque sou eu que estou aqui hoje, mas eu sou uma das pessoas, porque isso é um grupo todo. Então, o Mário Fleck é quem é o presidente, mas o próprio Mário Fleck sabe que, na realidade, nós temos ali muitas pessoas envolvidas. E essa costura é sempre no sentido da gente poder fazer uma coisa bilateral. Então, são dois grupos que têm interesse numa temática, vamos patrocinar esses grupos, vamos
E não é só patrocinar financeiramente, porque aí não é o patrocínio financeiro o que importa. O que importa aqui é colocar os dois no mesmo ambiente, então é patrocinar ambiências. É criar ambiências que possam criar, então, conjuntos. Então, tanto na área de educação, quanto na área de física, quanto na área de biologia, quanto na área de medicina, esses conjuntos vêm acontecendo. Tá? E isso é muito importante. E as instituições, a USP está participando. Então, Eu acho que também tem alguma coisa do Hospital Einstein. o Einstein está participando, a USP, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agora entra o pessoal do Rio Grande do Sul, tem escolas que estão participando e eu vou errar escrevendo. Agora, lembre, por exemplo, a USP participa porque a FAPESP participa, quer dizer, as participações é CAPES e FAPESP. Quer dizer, CAPES e FAPESP é quem capitaneia. Abre a porta. Os pesquisadores se aplicam. Então, pode ser PUC, USP, Unesp, Unicamp, tanto faz. Aí estão surgindo, porque no Brasil são as linhas de os editais de chamada que estão permitindo que isso aconteça. E que faz toda a diferença do mundo. Faz toda a né? diferença. Muito bom, Regina. Acho que foi excelente. Eu adorei a tua... Você deu um lado aqui que eu acho até epistemológico, né? Não, do risco. Essa questão do risco há muito tempo, porque, de certa forma, há uma coisa, às vezes, há uma ideia de que a ideia da ciência é os triunfos dos acertos, né? Eu gostei muito que você bateu bastante, já tinha começado antes, mas hoje você desenvolveu muito essa ideia, que às vezes a gente estuda na história da ciência um tal Newton, e tem alguém que estava com o Newton, que esse cara nem deu certo, entendeu? Mas a gente aprende muito do que ele não deu certo. Nova Estrelas Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas instalações do MIS, nosso Museu da Imagem e do Som, um programa que espera provocar, né, nosso telespectador um interesse pela ciência e pela forma como a ciência hoje especialmente, se envolve com a nossa vida, com a nossa sociedade. Até a próxima semana, no mesmo Bate-Canal.